Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era, que é aí que vem, esteja com você, esteja com toda a sua família. Hoje, dia 22 de julho, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a festa de Santa Maria Madalena. E hoje temos, assim, a grande alegria de partilharmos o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 e 2, de 11 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se, olhou para dentro do túmulo e viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde ele tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o levaste, diz-me onde o colocaste, e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, hoje, ao celebrarmos essa terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum, celebramos a festa de Santa Maria Madalena, mulher, modelo de uma profunda convenção e, sobretudo, modelo de fé. Então perceba que a liturgia da palavra, o Evangelho de hoje, nos traz a figura de Madalena como uma fiel seguidora de Jesus. Antes e depois da morte de Jesus, ainda depois da morte de Jesus, sua forte convicção em Jesus não a permitiu abandoná-lo. Foi sua seguidora, mesmo depois de sua morte. Então Madalena nos ensina que o amor a Deus pode nos transformar em pessoas melhores, homens e mulheres convictos de sua fé em Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, diante da infidelidade, mal que nos assola a todos, Madalena, depois de sentir-se amada por Jesus e a ela se entrega inteiramente. Então, Madalena se entrega totalmente a Jesus. Uma fé antes adúltera e sem eficácia, pois desprovinha de verdade, encontra no contato com Jesus a oportunidade de mudança, a oportunidade de aumento e de verdade. Então, Madalena vê-se encontrada e mudada por Jesus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, peçamos nesse dia em que recordaremos Madalena a graça da fé, a graça de um relacionamento bonito e de fidelidade com a pessoa de Jesus. Amados irmãos, queridas irmãs, vejamos profundamente que este Evangelho nos relata a procura de Maria Madalena pelo corpo inanimado de Jesus. Maria Madalena buscava a Jesus morto e queria tocar o seu corpo inerte a fim de atravessar o sentimento que nela estava contido. Ela procurava Jesus entre os mortos, por isso permanecia na dor e não percebia que o túmulo vazio era um sinal de que Jesus estava vivo. Não compreendeu que a ausência de Jesus no sepulcro significava a vitória de Deus sobre a morte, como ele próprio dera a entender a seus discípulos. Assim, meus irmãos, queridas irmãs, assim acontece também conosco. Muitas vezes nós também buscamos apenas
Jesus que nos desperta emoções e comiserações, isto é, apenas, né, de nós mesmos. Dessa forma, nós o procuramos nos lugares errados. Ou então, imaginamos como um Deus sem vida, ausente da nossa história. Por isso sofremos. Amados irmãos, queridas irmãs, este quadro relata fielmente a nossa busca no mundo pela realidade que vivenciamos outrora e hoje não conseguimos mais tocar. Buscamos o Jesus que conhecemos no passado, que quebrava os nossos galhos, mas não temos a dimensão do seu poder para nos dar uma vida completamente diferente. Então Jesus ressuscitado vem ao nosso encontro de uma forma real e nos convoca a nos desapegarmos dos sentimentos e emoções puéreas do tempo em que age o conhecimento. Então, quando, né, o que nos atrás era os prodígios, os milagres que ele operava. Então, Jesus não nos quer ver chorando, olhando para o passado em busca do tempo das sensações. Ele também diz hoje, para cada um de nós, que que tentamos aprisioná-lo para que fique à nossa disposição. Então, ouvindo os seus lamentos, não me segures, mas vai dizer a meus irmãos que subo para junto do meu Pai. É isso que Jesus quer pedir a cada um de nós. Não me aprisione, mas vai dizer a meu irmão que subo para junto do meu Pai. Amados irmãos, queridos irmãos, depois dessas palavras de Jesus, Maria Madalena abriu os olhos para ver que aquele que lhe aparecera agora era o Senhor ressuscitado. Passaram o tempo da morte e da consternação e chegar o tempo do anúncio. Jesus quer ser encontrado vivo e ressuscitado, atuando na nossa vida, mudando a nossa sorte e nos fazendo ser úteis, sobretudo a nossos irmãos. O Senhor está perto, precisamos assim ter consciência disso. O Senhor Jesus está ao nosso lado. Se percebemos a sua presença viva e ressuscitada e ouvimos realmente a sua voz que fala ao nosso coração, sairemos em disparada, como fez Maria Madalena, a anunciar a todos: eu vi o Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, você já viu o Senhor? Onde você tem procurado o Senhor? Você ainda se prende aos sentimentos, a sentimentalismo, para perceber que Jesus está perto? Você já correu para anunciá-lo a alguém? Você tem encontrado no caminho mais mortos ou vivos? Você tem percebido a quem o seu coração procura? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos ensinarmos a ter um relacionamento conveniente com o ressuscitado, reconhecendo que Ele quer fazer de cada um de nós uma testemunha da sua ressurreição. Eu vi o Senhor, ide anunciá-lo. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês, suas vossas famílias, uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre você e sobre todos a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.